versículo 1. Aleluia. O irmão veio preparado, até puxando. Gostei. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 36. Quem achou, diga amém. Amém. É uma passagem muito conhecida, irmãos. Maravilhosa. Uma das melhores da Bíblia. Relata o poder extraordinário de Deus. Relata a intervenção divina. Coisa fantástica. A resposta para a oração de um homem, de duas pessoas. O profeta Isaías e do rei Ezequias. Isaías 36, verso 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Já, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Senhor nosso Deus, falai conosco, nos ensinai, nos orientai, fala com a tua igreja, com o teu povo de uma maneira poderosa, Senhor. Nós possamos sair cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua glória, cheio do teu maravilhoso poder, em nome de Jesus. Podemos sentar. Irmãos, você está cercado, mas confiando em Deus você vai vencer. Esse é o título da mensagem hoje. Deus quer falar com você. Se você está cercado, se algo te cercou, meu filho, se você confiar em mim, eu vou te abençoar. Deus está falando para você: não importa quem te cercou, se você confiar em mim, eu vou te abençoar. Amém. Eu vou transformar a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, o rei Senaqueribe demonstrou o seu poder ao centralizar a capital. Lembra de Nínive, quando o profeta foi enviado ali para anunciar a destruição? Pois é, não destruiu. Futuramente, o rei Senaqueribe transformou Nínive na capital do seu império assírio. E ele lançou um ambicioso projeto de construção. E em Senaqueribe também exerceu um poder militar extraordinário. Ele tinha cavalos, carros, ele era de certa forma, um engenheiro da sua época, né? Só que ele mexeu com as pessoas erradas. Quando o rei vai orar, lá em Isaías 37, nós vamos ver no final, e o rei diz: olha, a verdade é, Senhor, por onde esse povo tem passado, tem destruído tudo, pegado os seus deuses e lançado no fogo. Só que eles agora mexeram com uma pessoa errada. Foi mexer com Ezequias. Quem mexe com o povo de Deus tem que tomar cuidado. É por isso que a Bíblia diz: não deixe lugar ira, porque a ira pertence ao Senhor. Ele vai nos defender, Ele vai interceder por nós. Se as muralhas estão cercadas, se você está com a vida cheia de problemas, saiba, hoje Deus vai dar a solução para a sua vida. Aleluia. E como ele mexeu com o povo de Israel, com o povo de Judá, ele tentou controlar todas as rotas estratégicas do Mediterrâneo da sua época. E quem controlava os mares, naquela época controlava tudo. E no final ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, para tomar o trono. Era um homem muito cruel. E o objetivo dele
ele ia tomar uma cidade, a primeira coisa que ele fazia é cercá-la e enviar esses homens, sabe, Zaqueu? Ele enviava esses homens para minar a confiança do povo. Nosso primeiro foi lá e cercou, depois mandou alguém conversar com o povo para destruir a confiança daquele povo. Porque o objetivo de Satanás, irmãos, não é apenas de desacreditar da palavra, não é tirar sua esperança. O objetivo do diabo, sabe o que é? É tirar a sua confiança na igreja, é deixar que você não confie mais no profeta, na irmã, no irmão, no seu pastor, no seu líder, porque se você não confiar nele, você não confia em Deus. Ah, pastor, eu confio em Deus. Se você não confia no seu pastor, no seu líder, você não confia em Deus. Ah, eu amo a Deus. Mas se você ouvir seu irmão, você é mentiroso, Tiago. Como é que se ama a Deus se você nunca viu e não consegue amar o seu irmão que está dentro do dia? Bem? O princípio é um só. Então, olha só, foi um grande exército. A primeira coisa que ele fez, ele mandou um grande exército para cercar o povo de Deus. Isaías 36, 2. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou na extremidade do aqueduto, do açude, superior junto ao caminho do campo do lavadeiro. O povo de Judá estava em sérios apuros. A cidade estava cercada. Toda a cidade estava cercada e vigiada de todos os lados. E a tática dos assírios era essa: cercar e assustar o inimigo e fazer através dessa pressão psicológica que vem através do seu império, dos seus guerreiros, todo cercado, mandava alguém ali e minava a fé daquele povo, a esperança daquele povo, e ele se rendia e se entregava. Havia guerreiros por todos os lados. A tática dos assírios é a mesma do diabo hoje em dia. Quantas vezes você está se sentindo assim, cercado de todos os lados, você não sabe mais o que fazer? Lembra daquele lá do Samuel Mariano? O nome vai passar quando ele diz: e aí ajoelhado desse cantinho, madrugada em torno da gemer. Tem hora que você falta argumento, você nem sabe como orar, você nem sabe mais o que falar. Tem hora que você não sabe mais o que vai pedir, como clamar a Deus. Mas é fácil, é só dizer: Senhor, eu estou aqui e daqui eu não saio se o Senhor não me abençoar. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser transformado, eu quero que haja conversão e arrependimento em minha vida. Não tem muito o que falar. Senhor, eu estou aqui e eu preciso de Ti. Eu não consigo mais sozinho, Senhor. Eu já tentei, não deu. Às vezes você está cercado. E o salmista estava cercado também. E ele estava muito cercado. Olha o Salmo 121, o que ele diz, verso 1 ou 3. Olha só. Eleva os olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Jerusalém estava cercada, irmãos. Mas ali dentro daquele povo, daquela cidade cercada, havia um povo que confiava em Deus. Havia um povo que confiava no seu líder Ezequias. E o rei falou assim: olha, quando vocês for falar com aquele povo, não responda nada a eles, não fale nada para eles, confia no seu Deus. Podem Isaías 36 e 37, a história completa. E eles ficaram calados. Tem algo diante do diabo, diante do inimigo, você tem que ficar calado, deixar que o Senhor te defenda. Você precisa confiar em Deus, nos seus líderes. Você tem que confiar na sua igreja, confiar
pastores. Ele não quer que você confie nos seus líderes. Ele não quer que você confie no grupo de oração. Ele não quer que você confie no grupo das irmãs. Ele não quer que você confie, sabe por quê? Se você não confiar, se você parar de pedir oração, se você parar de orar, ele está vencendo. Passe a confiar mais em Deus e na igreja. Lembra que você não é igreja, eu não sou igreja. Eu até achava que eu era. Já aprendi com o pastor Anderson Silva, da fé que alguém merece. Eu não sou igreja. Micael não é igreja. Quem é a igreja? Nós. Quando nós nos reunimos, nós nos tornamos a igreja. Eu posso ser templo do Espírito Santo. A partir do momento que Deus habita em minha vida, eu posso ser templo do Espírito Santo. E para que Ele permaneça em mim, eu preciso orar, jejuar, consagrar e me permanecer firme na fé. Mas só fugir do tempo um pouquinho. Você está cercado, mas confie em Deus que você vai vencer. O Espírito Santo entra em sua vida. Mas esse Espírito está entrando nas igrejas hoje. Não convence o homem do pecado. Não faz ele tirar as coisas do mundo. Continua se vestindo como o mundo. Não tira de nada. As mulheres não mudam no vestuário, na maquiagem. Não, a roupa continua justa. A calça continua. O cabelo não muda. O linguajar não muda. Que espírito entrou em você, irmão? Que não te transforma. Que espírito entrou em você que não faz você amar o próximo. Que espírito entrou em você que faz você, que não faz você amar o próximo, independentemente da sua cor, independente do seu credo, da sua fé. Se entrar uma prostituta ali amanhã, um homossexual, você tem que abraçar ele e falar: Jesus te ama e eu quero que ele te abençoe. Eu quero ver seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Porque só o amor transforma. Nada transforma, só o amor. Só o amor transforma. E esse amor Deus tem para dar de sobra. E esse amor tem que estar no meu e no seu coração. Aleluia. Porque o inimigo não quer que você confie em Deus. Olha só o que está em Isaías 36:4. Rabsaque disse: olha só, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que vocês têm? Em que estribas? Olha só, que confiança é essa que vocês têm? Em que você está estribando a sua confiança? Em que você se apoia? Em que você está esperando, né? Em que confiança é essa? Coloque na versão da direita. Então, Rabsaque, comandante do campo, lhe questionou: dizeis assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te apegas, te estriba, te apoia? Em que você está apegado, irmão? Qual confiança é essa? Eu estou cercado. Tem problema? Tem. Eu tenho, Micael, Deus, aqui, José. Todo mundo tem problemas. Só não tem problemas daquele lugarzinho assim, né? Sete palmos para baixo do chão. Não? Lá o corpo não tem problema. Não vai ter. Se não encontrou com Cristo, vai ter. Mas enquanto você estiver aqui nesse mundo, irmãos, é guerra, é luta, é matar um leão por dia. Nós vamos lutar e vencer todos os dias. Em que você está depositando a sua confiança? A gente já citou aqui muito Colossenses 1:26, demais. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. A sua confiança, a sua esperança é Cristo. Será que a sua confiança está em Deus?
preocupação, mas que você não externa ela. Quando ela vem, você diz: não, eu posso todas as coisas, o meu Deus trabalha por mim, eu vou vencer. Porque quem confia no Senhor, ele não desiste. Como diz Pai Valério, quem confia no Senhor não perde seu tempo. Você não vai perder seu tempo. O inimigo, irmão, não quer que você confie em Deus. Olha só, Isaías 36:15. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Nem tampouco Ezequias nos passa a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Note que aí os assírios estão colocando em xeque a confiança que o povo de Judá, o povo de Deus, tinha no seu rei, que era o seu líder, e no seu Deus. O diabo não quer que você acredite nos profetas, nos pastores, nos seus líderes, no seu líder de jovem, na sua líder de senhora. O diabo não quer que você confie na sua igreja. Como é que eu sei que a pessoa não confia mais na igreja? Ele não tem coragem de pedir uma oração mais. Ele não testemunha mais. E com isso Deus não é glorificado. O testemunho exalta o Criador. Eu estava, não estou mais. Deus interveio e pôs a mão. Ele me livrou, como diz o salmista, tirou-me do charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Muitos verão e glorificarão o Senhor, diz o Salmo 40. Amém. Quem confia em Deus nunca desiste. Olha só Isaías 36:18. Olha só. Não os enganes aqui, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Olha só. Aí ele estava, naqueles homens, o nosso inimigo estava minando, tirando a confiança do povo de Deus, do seu rei e do seu Deus. Olha, os deuses das nações, onde nós destruímos todo mundo, puderam livrar? Não. Por que o seu Deus vai? E mais na frente ele vai falar além. Você acha que eu vim aqui sem Deus? Foi o seu Deus que me mandou te destruir. O diabo é enganador, irmãos. Alguém vai falar: Deus falou comigo. Olha, mas se Deus falou com você, mas não foi aqui na palavra, não foi Deus. Nós estamos vivendo uma geração agora que as pessoas não carregam mais a Bíblia, as pessoas não estão estudando a palavra mais. Mas a palavra de Deus ainda é a autoridade máxima da igreja. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não é a palavra do Senhor. Será que Deus vai me abençoar mesmo? Muitas vezes você tem tido dúvidas. Eu já tive, não poucas vezes, muitas. Mas você não pode pensar assim. Sabe o que você tem que fazer quando estiver cercado? Vamos ver o que o rei Ezequias fez? Essa aí você tem que ler tudo, não tem jeito. Isaías 37, versículo 1 em diante. Olha só. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: assim diz Ezequias: este é dia de angústia, dia de vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo remanescente que ficou. E o servo
do rei Ezequias foram ter com Isaías. Isaías lhe disse a resposta de quem confia em Deus. Assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram. Eis que poderia no espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei morto com a espada na sua terra. Inimigo das nossas almas não quer que a gente confie em Deus, não quer que nós confiemos nos nossos pastores, muito menos em Deus. Já teve problemas que eu não soube solucionar, e eu precisava de um conselho. O que eu faço? Eu tenho que ligar para o meu pastor. Às vezes a coisa era mais apertada, eu liguei para outro pastor também, que eu considero, porque eu preciso da Pentecostal Unida, porque eu preciso ser aconselhado por alguém que tem cuidado com a minha alma. E o pastor é esse que tem cuidado com a sua alma. Eu não posso te dar um mau conselho. Hebreus 13:17. Obedecer a vós, pastores, sede submissos, porque eu venho por vossas almas como quem há de prestar contas. Se um jovem que pedir conselho é o líder do jovem para Micael, por enquanto, e Micael aconselha ele mal, e aquela pessoa se perder, fica tranquilo que ele vai pagar o preço também. É por isso que ele tem que procurar ajuda no lugar certo. Então o diabo quer que você pare de confiar na igreja. Sabe esse problema que está acontecendo agora com o pastor Silas Malafaia? É uma afronta à igreja do Senhor. Não importa o nome da igreja dele, ele é pastor, tem um grande ministério dele. É um problema que a justiça está começando a levantar contra a igreja, porque a igreja no Brasil tem sido uma igreja unida. Nós somos uma igreja, em termos de cristãos, que nós temos uma certa união. E o diabo não quer que o povo se une. Sabe por que os Estados Unidos é o maior país democrático do mundo? Porque lá, quando o presidente é eleito, sabe o que ele faz, cara? Chama os presidentes das igrejas para receber a oração deles, para se confraternizar com eles. Amém. De todas as denominações, das maiores que tem lá, inclusive da Pentecostal Unida do Brasil, está lá na América do Norte. Então, estão levantando contra a igreja. Quer tirar, fazer com que você não confie em Deus. Eu não vou confiar na igreja. Pastor é tudo igual. Quando um pastor, infelizmente, tem o título de pastor, que ele acaba caindo no adultério, comete um erro aqui e ali, é o nome básico de toda a igreja vai falando. É ou não é? A gente sabe que é minoria? Claro que é minoria. Mas mesmo assim, muitos deixam de confiar na igreja. Com isso, muitos deixam de ser dizimistas, ofertantes. Quando você traz o seu dízimo para a igreja, irmão, você não traz para a igreja alta, você está trazendo para a igreja do Senhor. Quem vai te abençoar não sou eu, não é a liderança, é o próprio Deus. Amém. Sabe o que Cristo falou um dia quando estava ministrando? Aquele que ainda lembraram dos meus pequeninos, que dê, ainda que seja um copo de água fria, para um desses que serve, de maneira que não perderá o seu galardão. Sabe o que é galardão? Galardão não é salvação, é recompensa. Amém. Deus vai te recompensar. Amém. Muitos nessa vida e outros na outra também, quando Jesus voltar. Como amar a Deus é o próximo? Como eu confio em Deus? Quando eu confio em Deus, Deus vence a guerra por mim. Quando a gente confia, olha só o que Ezequias faz. Isaías 37, 14, 15. Esse é
vendo-a, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias dizendo, Ezequias pegou as cartas e foi lá e estendeu diante do altar. Abriu os pergaminhos das cartas e foi orar a Deus. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quando eu tenho um problema, eu pego o meu problema e trago para a igreja, e eu vou colocar diante do Senhor, e eu vou deixar que Deus resolva para mim, e eu vou deixar que Ele intervenha. Se for meu filho, Deus vai tratar com ele. Se for financeiramente, Deus vai fazer o milagre, abrir portas. Deus vai multiplicar o meu trabalho, o que eu ganho, Ele vai fazer o milagre de alguma forma. Mas eu tenho que confiar em Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua família diante de Deus. Pois o Senhor peleja pelos seus fiéis. Olha só o que a Bíblia diz. Estamos quase chegando no final. Isaías 37, verso 36. Isso aqui é a resposta do Senhor à oração de Ezequias e o cumprimento da profecia de Isaías. Então saiu hoje do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185 mil deles, quando se levantaram de manhã cedo, eis que todos estavam mortos. O anjo foi lá à noite, irmão, saiu com a espada desembanhada, e quando todo mundo levantou para a guerra, em vez de ter os guerreiros a pronto, com a sua espada, com o seu escudo polido, com a sua espada afiada, com pronto para guerrear, eles viram uma multidão de gente morta. Porque Deus peleja para aqueles que o amam. Confia no Senhor, irmãos. Você está cercado, não tem problema. O problema não é acerto, o problema nem é o problema. O problema é o que você vai fazer com o problema. Parece ser chavão isso, mas não é. O problema não é o problema em si. O problema é o que você vai fazer com ele. Eu vou reclamar ou eu vou glorificar? Eu preciso enxergar a solução. Lembrei de um caso que eu li essa semana agora. Uma fábrica de sapato enviou alguém lá para o continente africano para vender sapatos. Chegou lá, passando algum tempo, ele mandou uma carta no meu telegrama e falou assim: olha, pode mandar me buscar. Aqui ninguém usa sapato. Mandou um outro, depois algum dia de outra empresa foi de sapato. Falou assim: olha, mandou a carta, mandou uma mensagem para a firma: olha, pode mandar mais gente, manda material, porque aqui o campo é bom, aqui ninguém tem sapato, nós vamos vender sapato demais. A visão foi diferente, aqui ninguém vai comprar. O outro falou: aqui ninguém tem sapato, a gente vai ensinar esse povo a usar sapato e vai vender para caramba. Irmão, depende do seu problema, depende do que você faz com ele. Sabia que todo mundo precisa de um problema de vez em quando? Para se fortalecer na fé, na oração. Seu problema não é nada diante de Deus, se você tiver fé. Seu problema não é nada diante de Deus, se você tiver fé. Ah, pastor, se eu não tiver fé, ô irmão, Deus é poderoso, não vai fazer nada. Você não crê nele? Você tem que ter fé, você tem que saber lutar. O rei Ezequias pegou o problema e chegou lá no altar e abriu ele: Senhor, o meu problema está aqui. E você pode ver lá depois do capítulo 35.
Às vezes nossa luta, irmãos, é dura. E às vezes tem que ser em silêncio, de joelhos. Às vezes sua luta é silenciosa, ninguém precisa saber, mas só o seu Deus tem que saber. Porque às vezes a luta é tão travada, irmãos, quanto mais você fala, pior fica. Pode até demorar para responder, mas Ele responde. Ele vai te dar a vitória. Amém. Ele vai te abençoar. Mas você tem que saber de uma coisa: Deus não quer que você perca a confiança na sua igreja, no seu pastor, no seu profeta, nos seus, como a família fala, profetas hoje são os líderes, os homens de Deus. Já contei que quando eu me converti, meu tio falou assim: meu filho, independente da igreja que você for, fica do lado de quem é fiel. Toda igreja tem gente fiel. Procura ficar ao lado de quem é fiel, Deus vai te abençoar. Conselho sábio, e eu procurei levar ele a isso. Procure estar ao lado de pessoas fiéis. No meio da igreja tem muita gente que reclama. Foge dessas pessoas, ore por elas, abençoa elas. Mas ore e busque, seja fiel, porque você está cercado. Mas fica tranquilo, as barreiras vão cair. Quando Deus enviou Josué para olhar Jericó, ele deve ter olhado: Senhor, isso aqui não vai dar para cair não, irmão. Olha só como é que esse muro, isso aqui é tão grande, tem casa em cima do muro, tem casa construída em cima do muro, tão grande que ele é. Deus falou: não, Josué, eu não estou te mostrando, mas você vai agir do jeito que eu mandar. Você vai rodear 7 vezes. E no 7º dia, é 7 vezes no dia, calado. O povo de Israel muito rodeava a cidade sem dar uma palavra, não é? Eu a beber. Eles falavam? Não. Mas na última vez, todo mundo vai pôr um cântaro nas costas e pegar a trombeta. E na última, quando eu mandar, quando a trombeta soar, todo mundo joga o cântaro no chão e grita, e os muros vão cair. Eu te pergunto: será que foi o grito que derrubou o muro? Será que foi o som do tinido da trombeta? Aquilo ali era um símbolo para que o povo de Israel obedecesse a Deus. Mas quem derrubou as muralhas foi Deus. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor.